Olá, gente, bom dia. Mais um podcast. E aí, agora, Yung, o que a gente faz com as promessas de fim de ano? Acabando 2024, iniciando 2025. Eu e a Paula Bernardi, eu, Miquela Reis, analista em informação pelo IGEP, Paula também, analista em informação pelo IGEP, eu de Brasília, Paula de São Paulo, unindo dois estados, né, importantes do Brasil aqui. E a gente aqui trazendo. E aí, o que a gente faz com essas emoções, com as promessas ou descumprimentos de fim de ano, né? O que a gente faz com isso? Porque é uma época que a gente normalmente é igual a gente pensa, né? O encerramento do ano, normalmente a gente sempre associa a um fechamento de ciclo, né? Início de coisa nova, esperanças, renovações, novas esperanças, mas também um bando de frustração, né? Então, tudo isso invade a gente. E aí a gente trouxe aqui um pouco sobre isso. Como que a gente é invadido por essas emoções? O que a gente faz com elas? A gente, como analista, o que a gente vê também no processo de terapêutico mesmo, né? No setting terapêutico, como que a gente vê as angústias acontecendo. Então, a gente vem conversar um pouquinho com vocês. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Miquela. É um prazer estar aqui com vocês, nossos queridos ouvintes, de novo, trazendo uma temática tão importante, né? Essa é a época do ano que a gente se questiona, que a gente começa a fazer perguntas, né? Tem até música sobre então é Natal e o que você fez. Então eu queria perguntar para vocês, ouvintes, o que vocês fizeram, né? Quantas das promessas daqueles começos de ano que a gente sempre vem com aquele bando de promessa, quantas delas de fato vocês cumpriram? Foram promessas realistas? Não foram promessas realistas? Dizer no primeiro dia do ano, daqui a uma semana eu vou perder 30 quilos, não é muito realista, né? Então, a gente vê muito no setting terapêutico como os pacientes chegam com uma expectativa de melhora muito, assim, agressiva. Aí eu vou entrar na terapia e daqui a um mês eu vou ter alta e eu vou estar ótimo e a minha vida vai estar andando. E não é bem assim que a vida funciona, né? A vida tem um jeito de atrapalhar nossos projetos muito ímpar, né? De um jeito muito bacana. O destino intervém bastante em como a gente lida com as coisas. Então a gente veio trazer um pouco dessa realidade para vocês, do como essas promessas não cumpridas acabam atrapalhando o nosso final de ano, né? Existe uma certa depressão de final de ano que muitas pessoas acabam passando nessa sazonalidade de encontrar com as pessoas da família e vir aquelas famosas comparações do tipo, mas como assim você não está bem colocada na carreira se a sua prima está? E aí, Micaela, o que a gente pensa sobre isso? Não, realmente, final de ano é um momento de muito família, né? E a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem família. Então, assim, nem todas as pessoas vão Pois é. passar por essa passagem, por essas festas de fim de ano de uma maneira legal, né? Muitas pessoas vão estar entristecidas ou vão lembrar de perdas importantes da vida. Então, a gente pensar no símbolo, né, do Natal, ele antecede o nascimento de Cristo, né? Ele vem do solstício de verão, daquela ideia, né, de mudança de estação. Então, quando a gente tem, né, por exemplo, na região norte do planeta, a gente tem um inverno, né, o auge começa o inverno tá. Então, é uma fase já das pessoas irem para um processo de interiorização. No hemisfério, né, no hemisfério sul, a gente tem o oposto. A gente tem o verão, onde as pessoas vão para fora, as pessoas vão, né? Então a gente tem aí o próprio planeta gera a polaridade pelo ciclo que ele tem por si só. E também a gente tem os nossos ciclos. E você falou uma palavra e me despertou uma coisa do tipo do imediatismo, né? A gente é muito imediatista, vem de uma sociedade que o construir, o se construir como pessoa, indivíduo, a gente acha que faz assim, do dia para a noite. Não só no setting terapêutico, como na vida. E isso gera muita frustração. Então, imagina, final de ano, que a pessoa começa a fazer o checklist, né? Igual você falou assim: o que eu fiz no meu ano? Será que eu produzi tudo que eu queria? Muito para fora, né? Se a gente pensar é muito ego, né? A gente indo muito para fora, pensando no que a gente fez para o lado de fora, quando na verdade o processo terapêutico e a busca para o autoconhecimento é uma construção para o lado de dentro, né? Então, quais foram as minhas conquistas como pessoa? O que eu conquistei como indivíduo? Aonde eu me fortaleci? Aonde eu identifiquei as minhas fraquezas? Aonde eu vejo as minhas sombras? Como que eu lidei com elas? Será que eu consegui me melhorar como pessoa?
Eu acho que essas perguntas realmente são muito profundas, e é uma pergunta que não é para o fim do ano, é uma pergunta para a vida inteira. Mas como esse é um período que a gente para fazer esse balanço, e que é super legal a gente fazer, eu acho que é importante, porque assim, se é o único período do ano que a gente para fazer esse balanço, então que a gente consiga fazer ele com mais realidade, igual você falou, né? Não com metas, super para fora. Ah, eu vou perder 40 quilos, eu quero um carro, eu quero uma nova profissão, eu quero fazer uma transição, eu quero o botox, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero cada um com a sua ambição, né? Cada um com o seu propósito. Mas eu acho que é isso, talvez seja isso também. Qual o nosso propósito de verdade para a nossa vida? Com o que a gente quer se preencher? Né? Acho Com que quem que a gente tem. quer se relacionar? Eu acho que a gente precisa trazer isso para a conversa também, né, Paula? Com certeza. Tem algumas coisas importantes aqui, né? O Jung salienta que esse episódio do Natal, embora muitas pessoas não sejam cristãs, a maior parte do Brasil, de fato, é cristã, né? Estatisticamente falando. Mas é um momento que o Jung fala, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não acredite em Jesus Cristo, a importância do fenômeno que foi, a existência de Cristo no mundo ocidental moderno. Né? Então, todos esses questionamentos sobre caridade, sobre compreensão, sobre compaixão, as lições que tudo isso trouxe e como isso constitui a sociedade moderna, de forma que a gente se orienta a partir dessa compreensão de que a gente deveria olhar para o outro, de que a gente deveria ser mais altruísta, de que a gente deveria se doar, e o quanto isso também não provoca uma ambivalência, uma dualidade dentro do indivíduo que a gente observa muito em consultório, do tipo, eu tenho uma ambição, mas é errado eu ter uma ambição, eu deveria me portar dessa forma, e não há nada de errado, de forma alguma, em ter uma ambição, por exemplo, dos exemplos de conquistar um carro, de fazer uma cirurgia plástica, mas isso tem que caminhar junto com o que a Michela falou, do seu propósito. E esse propósito não é uma coisa exterior que você vai atingir num curso de autoajuda, num final de semana maravilhoso. Não é bem assim. O propósito é um projeto em construção. Então, ele um prédio que você cria as fundações, e isso a terapia, ou qualquer processo terapêutico que seja, vai te ajudando a encontrar essas fundações, aí cavando esse processo interno, e aí você vai criando um vocabulário para aquilo que você quer. A gente vê também que muitos pacientes não têm muito vocabulário emocional, né? Então não foram ensinados a compreender. Então muitas vezes o paciente chega com aquela queixa do eu sou uma pessoa explosiva. O que é ser uma pessoa explosiva? Manifestações de raiva? Você quebra coisas? Ou você simplesmente teve uma reação adequada a uma situação na qual você foi exposta que foi desconfortável? Alguém acabou te ofendendo, alguma coisa pegou de um jeito errado e isso acabou te enraivecendo. Não é tão normal, né? Não deveria ser tão aceitável se sentir dessa forma? É verdade. Você foi falando isso, né? Eu vou voltar lá na primeira temática que você trouxe, né? Da questão de Cristo, da importância do Natal, que isso é verdade. Até no Oriente, né? Nos países, eles também comemoram, né? O Natal ele permeia, né? Ele perpassa. Eu acho que o mundo todo, de uma forma ou de outra, essa energia, né? É como se fosse uma grande energia. E é uma energia que convida a gente para uma conexão com a espiritualidade, né? Que igual você falou, né? Que a gente seja mais altruísta, ou seja, que a gente seja mais desapegado da matéria, né? Então que a gente se conecte com algo. E a espiritualidade não quer dizer religião. A gente tem que lembrar que a espiritualidade é uma ligação com algo maior, seja o que você acreditar. Né? Então, eu lembro muito dos filmes de fim de ano, né? Você pega os filmes de fim de ano, né? O que eles trazem, as temáticas, os contos, por exemplo, aqueles fantasmas de Scrooge, né? Que ele se vê muito avarento, e aí ele é visitado, né, pelos três fantasmas, né? Que é do passado, presente e futuro, né? Então, cada fantasma vai mostrando para ele, ó, você era assim no passado, se magoou, você tem os seus traumas, né? Aqueles traumas de infância que a gente carrega e tal. E você aqui no presente se tornou isso, mas isso é resultado de escolhas. Você poderia ter feito escolhas diferentes, você poderia ter tomado decisões diferentes. Poderia.
Então, vamos olhar para isso para você construir o seu eu do futuro. E no caso do Scrooge, o futuro dele, que ele foi tão cruel, avarento, ele estava tão desconectado do propósito dele, do self, que ele é convidado pela morte, né? O futuro dele era a morte, ou seja, ele tinha que morrer uma atitude, tinha que morrer algo, de fato tinha que morrer no Scrooge para ele poder se integrar, ele voltar para o caminho que o self, né? O caminho que era o propósito de vida dele. Ou seja, se não acontecesse de forma simbólica, iria acontecer na vida real para ele, né? Ele ia morrer de fato. Então, eu acho esse desenho, eu acho ele muito fantástico, né? Porque ele mostra esse processo de renovação, de revisão e também da gente lidar com essas possíveis mortes, porque assim, a gente se revisitar, a gente se olhar, se terapeutizar, se conscientizar, é lidar também com questões de escolhas, com as mortes, porque quando a gente escolhe, a gente está matando alguma coisa, né? Você está escolhendo um caminho, deixando o outro. Você está, né, buscando uma coisa nova. Então, assim, por isso que a gente fazer as escolhas, né, a gente precisa estar centrado. Então, quando a gente faz as escolhas, né, do que eu quero para o ano de 2025, né, quais vão ser Gente, eu acho que se você tiver 3 opções, assim, de escolhas muito boas, já tá bom. Eu acho que já é factível, né, do tipo: "Olha, quero melhorar esse quesito, eu quero olhar para isso na minha vida nesse momento, eu quero me conectar mais com os meus amigos". Seja o que for que você traga, mas que seja factível e seja coerente com aquilo que você quer de propósito de vida, né? Porque no fundo, no fundo, a materialidade, aquilo que a gente constrói como pessoa, como patrimônio, é importante, mas não é o que vai nutrir a nossa alma de verdade, né? Não sei, vamos lá, Paula, evolui aí. Super concordo, acho muito bacana trazer esses aspectos, e isso me traz muito algumas questões. Por exemplo, as pessoas acreditam que disciplina é sobre rigidez. Disciplina não tem nada a ver com rigidez, tem a ver com flexibilidade, tem a ver com entender que consistência também é compreender os diversos momentos da vida. Por que que não é factível dizer eu vou perder 40 quilos? Porque você não é a mesma pessoa todos os dias do ano, porque coisas vão acontecer no seu dia. Então, essas coisas que vão acontecer, vai ter dia que você vai chover, você não vai conseguir chegar na academia. Vai ter dia que, por mais que você queira se alimentar bem, infelizmente não deu. Entender e se perdoar por esses episódios de inconsistência é parte de um processo de evolução. Porque se você se torna o seu pior inimigo, a pessoa mais punitiva e a pessoa que mais observa e aponta os seus erros, você está sendo dominado pelo que o Jung chama de complexos. E a gente tem um professor maravilhoso que fala sobre isso. Quando você traz esse complexo para conversar na terapia, você precisa perguntar para ele: ele está aqui para colaborar, para ser bacana, para trazer algum avanço para você, ou ele está aqui só para massacrar? Tá liberado massacre? Não está liberado massacre. Então a gente precisa compreender que ter esses projetos de vida é também entender que existe um processo de morrer, de nascer e também de se perdoar e de se compreender. E se perdoar não significa passar pano para todas as nossas coisas que a gente não gosta, mas entender que falhar é humano, é normal, né? Eu acho que traz muito essa reflexão o Natal, tanto quanto a Páscoa. E eu acho que às vezes a gente só olha para o Natal e esquece que a Páscoa também, né, é morte e ressurreição. Então, quem em mim está constantemente morrendo e renascendo, com essas minhas atitudes que todos os dias eu escolho igual ou diferente, a possibilidade de escolher diferente não é algo falado na sociedade moderna, né? O quanto é punitivo mudar de profissão, fazer alguma coisa diferente, iniciar uma nova atividade, você não precisa ser o melhor numa atividade que você acabou de começar. É uma construção, né, gente? Vamos e convenhamos, né? Para você entrar, né, você construir um ethos, né, uma propriedade, você se apropriar de uma profissão, seja do que for na sua vida, é um processo de construção, de aprendizado, também de frustração, de erros, de acertos, e a gente vai se construindo. Então, acho que nesse momento também
a gente é tomado por muitas frustrações, que é aquela frustração daquilo que não foi feito, né? Ah, em 2024 eu não fiz isso, eu prometi que ia fazer isso, não deu certo. E talvez a frustração também vai ensinar muitas coisas, né? O que que eu preciso olhar? Por que que eu estou me frustrando? Será que porque eu fui ganancioso? Será que aquilo fazia realmente sentido? Porque, no fundo, vamos ser sinceros, né, Paula? Quando faz sentido pra gente, quando a gente quer de verdade, a gente faz. Uhum. Eu E aí acho vale a que. pena se perguntar por que que eu não fiz. Então, o que que aconteceu no seu ano que aquilo ou perdeu o sentido ou você acabou focando em outras coisas? Porque pode até ser que faça sentido, siga fazendo sentido, mas naquele momento específico que você achou que ia dedicar todas as suas energias, não foi possível. Alguma coisa te desviou daquilo, e não significa que não tenha mais valor, às vezes vale a pena ser revisitado o valor daquele projeto A inicial. prioridade, né? Se foi prioridade, se Exato. não foi, quais foram as suas prioridades, né? Exatamente. Então, qual tipo de energia a gente dedica para as coisas? Outra queixa comum de consultório é os nossos clientes chegarem para a gente e falarem: ah, eu não tenho energia. Eu entendo que quando o paciente fala isso, ele está querendo dizer: ah, eu me sinto exausto, desgastado, eu me sinto cansado, ou emocionalmente, enfim, cansado mesmo, fisicamente cansado. Mas então, para onde está indo essa energia? Considerando que a energia psíquica ela tem uma quantidade limitada e imutável, né, de porção de energia, então, assim, se você não tem energia para o físico, ela está sendo gasta em algum outro lugar. Ou ela está sendo gasta na colaboração de um complexo, ou ela está sendo gasta em um projeto que não está fazendo sentido, e você está se sentindo cansado porque você está dedicando uma energia que poderia estar livre para alguma coisa que você quer em algo que você não quer, ou é uma insatisfação. O que que é a doença do século? O burnout? É você dedicar energia demais num projeto que está acabando com você. Então, revisitar essas ideias, repensar onde estamos dedicando a nossa energia, por que que ela está tão voltada para fora de forma que não sobra nada para mim, e como que eu vou trazer ela de volta em algo que me dê significado. Vamos parar de olhar para fora, a sociedade é extremamente produtiva, existe uma propensão, né, inclusive até um uso abusivo de medicamentos das pessoas para serem produtivas 100% do tempo. As pessoas esquecem que dormir é muito importante, inclusive para o seu foco, para como você gerencia a sua vida. Então, parar é um momento importante. Eu acho que o Natal traz o parar como um momento compulsório. Daí a dificuldade de lidar com a angústia, de ficar parado. Aí você tem que lidar com seus lutos, aí você tem que lidar com o fim do projeto, aí você tem que lidar com as férias obrigatórias do trabalho, você tem que olhar para a sua casa, se você tem filhos, se você tem família. Se você não tem, você também vai ter que olhar para o vazio. E o vazio, às vezes, olha de volta, né? Uhum. Muito legal você ter trazido essa fala. E é importante a gente falar também sobre o cansaço, né? Final de ano é o momento, né, que todo mundo fala, eu tô cansada. Final de ano é o momento que, eu vou para as férias, eu preciso parar. É o momento não só da gente revisitar as conquistas, os fracassos, mas também de entrar em contato com esse cansaço, né? O que que esse corpo está dizendo? Que a gente tem que lembrar que nós somos corpo, né? Essa alma está habitando um corpo, né? Esse corpo é o que leva a gente para esse mundo. E a gente, como que a gente usa ele? O que que eu fiz com esse corpo ao longo do ano? Né? O que que eu estou impondo a ele? Que cargas, né, de trabalho, de exaustão, às vezes de falta de autocuidado, né? Às vezes a gente se joga muito para fora para cuidar das coisas do lado de fora e esquece de fazer o autocuidado interno, mental, espiritual, físico mesmo, emocional, da gente ter a capacidade de se acolher, mas não é se acolher no lugar do perfeccionismo. O perfeccionista dificilmente dá conta de se acolher. Dificilmente, porque assim, as falas são muito cruéis, as falas internas são depreciativas, né? Porque se você precisa ser perfeito, que ninguém é, né? Então você está lidando o quê? Com a imperfeição o tempo todo. Então acho que isso também é um detalhe importante para a gente trazer para a pauta, né? Assim, olhar para a imperfeição, de entender que seu corpo é o que ele é. O que que eu faço com ele? Eu cuido dele, né? Se a gente pensar, você falou isso, né, do dormir. Gente, se você vive 90 anos, você vai dormir 30 anos da sua vida.
1/3 da sua vida você passa dormindo. E ele é necessário, porque a gente precisa voltar para esse inconsciente. O corpo precisa descansar, a gente precisa, talvez até a nossa alma precise ir para o inconsciente, voltar lá para aquele núcleo e fazer assim, ui, deixa eu descansar um pouco, porque a gente só para fora, só para fora, só para o mundo, não dá, né? Então, acho que o corpo precisa ser olhado também, né? A Eu gente precisa achei, cuidar. eu achei muito legal a gente trazer essa pauta do dormir, lembrando que o recém-nascido dorme em média 14, 18 horas por dia, porque ele não tem condições físicas de sustentar esse mundo externo ainda. E nós somos recém-nascidos em construção, né? Sim, Na medida em que a humanidade é um evento extremamente recente no mundo, na medida em que nós somos um pouquinho mais velhos a cada dia, mas mesmo assim ainda somos jovens. Se a gente morre e renasce todos os dias, então somos eternos recém-nascidos. Então, sim, dormir é importante para a psicologia analítica. A gente traz muito, inclusive, a importância do sono. O sonho só vem durante o sono REM. Então, como é que eu vou fazer uma análise profunda de algum conteúdo inconsciente? Como que o meu inconsciente vai falar comigo se eu não prestar atenção no que ele tem para dizer? E se eu não prestar atenção no que ele tem para dizer, ele vai trazer doença, que a psique é criativa, e aí a doença vai te parar. E aí chega o paciente e fala: ai, aconteceu, eu nem sei por quê. Extremamente comum a gente escutar essa queixa. Eu nem sei por que que isso aconteceu. Deixa eu te contar por que que aconteceu. Porque você precisava olhar. Porque esta doença tem algo para te dizer. Por mais que seja desconfortável, dolorido, ruim, desagradável, você tem que olhar. Você ignorou e negligenciou essa parte de você durante muito tempo. Então agora ela vai te obrigar a olhar. Por que não cuidar para, né, ter uma medicina preventiva no sentido de também entender que a doença é produzida dentro de você? Ela não é só um movimento orgânico, ela é um movimento psíquico. A psique faz parte do seu corpo, ela existe em você. Se você não cuidar dela, ela vai produzir problema. sim. O Jung ele fala isso, né, naquele livro O Segredo da Flor de Ouro, né, que corpo e a psique são a mesma coisa, eles não são dissociados, né, então tudo acontece junto. Então é isso, gente, a gente tá aqui para olhar o corpo, as emoções, os projetos, os propósitos, né, e fazer esse convite reflexivo para vocês, o que vocês querem para esse 2025 para vocês, né? Em termos físicos, espirituais, relacionais, no nível da saúde emocional, mental, o que vocês querem construir para vocês, né? O que que faz sentido, o que que não faz? O que está na hora de falar encerrar? Às vezes está na hora de encerrar alguns ciclos mesmo, não só encerrar o ano, encerrar um ciclo. Algo precisa ser encerrado. E acontece mesmo, né? A gente precisa encerrar algumas páginas e para começar novas, né? E fazer esse processo de reconstrução e renovação, porque a criatividade faz parte, é um instinto do ser humano, né? Faz parte dessa psique coletiva. Nós somos criativos, né? Nós estamos juntos nesse processo de cocriação do mundo. E aí, como seres cocriantes, olha que incrível, aonde nós estamos ajudando a fazer essa cocriação desse mundo, porque eu acho que quando cada ser humano olha para si, o Jung fala isso nas obras dele, né? Quando cada ser humano se desenvolve, olha para si, busca se melhorar, você está contribuindo para o todo. A gente contribui para toda a humanidade, a gente olha para esse mundo de uma forma mais orgânica, mais integrada. Então, nós somos interdependentes. Essa história de excesso de independência, de autonomia, ego, 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 ego. Gente, falácia. Falácia. O que ela está trazendo é dor, sofrimento, adoecimento, burnout. É uma falácia. Vários filósofos já falam sobre isso, né? Humberto Maturana, Edgar Morin, e muitos outros. Assim, eu não vou saber citar todos eles para vocês, mas muitos filósofos questionam isso, né? Nós somos rede, nós somos conectados, né? O Jung fala isso, a psique coletiva nos conecta, cada ser humano desse mundo se conecta. Então, que a gente consiga pensar num 2025 de forma integrada, não só interna, a gente conseguir buscar essa integração nossa, interna, como ser humano, corpo, psique, alma, tudo, mas também da gente pensar, caramba, o que que eu devolvo para esse mundo, que é o que a gente chama de alteridade, o que que eu entrego para esse mundo, o que que eu vou deixar para esse planeta, nessa jornada, mesmo que curta, que a humanidade faz, porque a nossa vida é muito curta aqui, né?
O que eu estou entregando? Essa é uma pergunta muito interessante, né? E aí, quando a gente se pergunta o que eu entrego, vale a pena a gente olhar para isso para reconstruir os nossos propósitos, as nossas metas, né? Como que eu quero me relacionar com esse mundo, comigo mesmo, o que eu quero deixar para esse mundo, como eu me relaciono com a minha família, né? Como está o meu processo de construção, de aprendizado, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então é isso, acho que são perguntas profundas, interessantes, mas acima de tudo, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, né, do nosso podcast. Que mensagem você deixaria para 2025, Paula? O que você deixa de mensagem aí? O que você deixa de conselho? O que você traz para a galera que está nos ouvindo? Acho que eu quero importar de novo Jung para o nosso podcast e convidar ele, que nos diz que a consciência divide, né? Então, por uma questão educativa, a consciência só consegue abstrair coisas num nível altamente concreto. Então, quando a gente estuda biologia, a gente ignora a parte da alma, a gente ignora a parte da psique. Quando a gente fala de psique, a gente ignora a parte da biologia, porque a consciência não é capaz de abstrair esse conceito de que as coisas caminham tão juntas. Então, a gente separa por uma questão educativa, para que a criança, o adulto, possa compreender que essas coisas existem, a gente se aprofunda, tanto que a gente estuda a biologia em sistemas, como se eles fossem completamente desintegrados, como se o sistema digestório não tivesse nada a ver com o circulatório, e eles são extremamente relacionados. Então, o que eu queria trazer para 2025, tanto para mim quanto para os nossos ouvintes, é: pensem que olhar para dentro não tem que ser mais uma função na sua agenda. Não tem que ser mais uma coisa para você se cansar, para você achar que é um checklist, é uma obrigação. Ah, hoje eu meditei e estive comigo mesmo. Não é assim. É constantemente você estar avaliando aquilo que é importante, aquilo que faz sentido. E isso perpassa um movimento de escolher, porque somos todos condenados ao livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio não é uma coisa gostosa, porque justamente tudo implica numa renúncia. Então, ao que estamos renunciando? Quando você escolhe trabalhar muito além, ser muito mais produtiva, ao que você renunciou? A contrário senso, se você é uma pessoa que está num movimento de paralisia, ao que você está renunciando ao não trabalhar? Se você procrastina, ao que você está renunciando quando você não faz aquela tarefa? Então, pensar de forma crítica as coisas. Nem só produtividade, nem só improdutividade, né? Nem só rede social e nem só excesso de trabalho. Como que a gente pode chegar num meio termo, né? Ao longo do dia? Não adianta fazer meia semana de um jeito, meia semana do outro. Como que a gente encontra caminhos mais saudáveis para o nosso 2025? Como ele pode ser melhor? Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para os nossos ouvintes, para eles refletirem sobre isso. Muito legal, adorei a reflexão. Serve para mim também. Bacana. Vamos ver se a gente Obrigada, consegue Má. manter, né? A gente se vê É, muito ainda no próximo ano e aí eles vão poder acompanhar a nossa evolução. sim, com certeza. Esse podcast ele está em construção, gente. Então, nos ajudem, inclusive, com temas que vocês desejam, né? O que vocês querem ouvir em 2025, que a gente traga, que reflexões, o que vocês querem, porque a ideia aqui não é ser teórico, né? A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, acrescentar e crescer juntos. Né, fazer juntos esse podcast, não só nós aqui, analistas de informação, ou já professores também do IGEP, e convidados, mas assim, o que vocês querem ouvir? O que vocês querem analisar? Quais são as temáticas que estão afetando a vida de vocês, né? A gente sabe que tem muita coisa, né, acontecendo na vida de cada um, são muitos temas, são muitas questões, e estamos aqui abertos, viu, gente? Nosso grupo todo, aqui eu estou falando por todos nós, não só por mim e pela Paula, mas pelo todo o grupo do Iagor Jung. E aí eu também, como mensagem, eu trago para vocês reflexões, eu acho que é isso, né? Revisitar, revisitar, entrar em contato com essas energias internas, entender que complexos estão ali, o que será que tá me habitando, quais são os meus incômodos, quais são os meus desejos, e olhar para isso com amorosidade. Eu acho que a amorosidade, né, a conexão e a amorosidade trazem a gente para um lugar de nem sempre confortável,
porque, né, integrar significa integrar questões difíceis, incômodas também. E vale a pena, gente. É isso que eu quero trazer para vocês. Vale a pena. Vale a pena olhar. Vale a pena acrescentar algo na sua vida. Vale a pena dar um passo a mais. Vale a pena. Vale a pena, gente. Brincar com o Jung. Trazer o e agora, Jung? O que você fala pra gente? Você vê um cara que viveu há mais de 100 anos e é super atual, tem sido muito falado, muito utilizado. Então, assim, vale a pena, gente. Vale a pena investir em você. Vale a pena acreditar em você. Vale a pena olhar para você e ter pausas, momentos com você mesmo, né? Até procrastinação. Você usar a procrastinação de forma para você. O que a procrastinação simboliza para você? Vamos simbolizar, vamos sonhar, vamos criar, vamos desenhar, vamos. A arte, gente, também é importante na vida, né? Eu estou fazendo arte terapia agora e eu estou descobrindo que a arte é uma fonte inesgotável de crescimento e aprofundamento também. Então, assim, fazer esses convites, quem sabe fazer coisas diferentes, experiências diferentes e olhar para você de forma diferente vai te ajudar a olhar para o mundo de uma maneira diferente também. Então é isso, vamos repensar aí que pactuações você está fazendo com você mesmo e o que, que vale a pena, o que faz sentido, como a Paula falou. E será que é o perfeccionismo que está falando? Será que é a autocobrança? Será que é a exigência? Será que é a ganância? Será que é muita ambição? O que está falando também nos meus projetos, né? Quem está chegando? Não só de sombrinha, mas de luz também, né? Quem que está trazendo os dois ladinhos que estão falando ali comigo? O que está chegando? Porque quando a gente olha para isso, a gente consegue dar passos a mais, né? No nosso processo de autoconhecimento, de busca e de espiritualidade também. Não esquecer que a espiritualidade é extremamente importante e faz parte do ser humano, porque também somos espírito, né? Também somos alma. Então, acho que é isso, gente. Desejar um feliz 2025 para todos, viu? Que seja um ano muito maravilhoso, que seja melhor e que a gente possa contribuir para esse mundo um pouquinho mais. É isso aí, é isso que eu desejo para todos nós. E que esse podcast faça sentido para vocês. Isso Então, tá mesmo, bom. concordo. Gente, a gente fica aqui por hoje, nosso tempo está acabando, Sim. mas nos vemos ainda muito em 2025. Tragam mesmo as demandas de vocês, a gente adora conversar, analista adora bater papo. Então, tragam bastante conteúdo, a gente tem muitos projetos também aí para 2025. Espero cumprir e participar de todos. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Feliz 2025. Até mais.